Então, a partir do momento que você comunicar que está fazendo telemedicina, as pessoas vão até, né, ver você como uma referência, né, para os seus amigos, familiares, parentes, né, e pacientes também. Então, você vai ter aí um público que vai conhecer, né, esse trabalho teu de telemedicina, e isso também aconteceu comigo, com meus alunos. E eu até digo, né, eu que tenho um consultório, né, nesse modelo que eu chamo híbrido, a telemedicina acabou me trazendo mais pacientes ainda para o meu consultório, porque é um assunto, né, que as pessoas têm procurado, é um assunto do momento. Algumas pessoas até vão no consultório presencial e depois pedem, né, para ter um acompanhamento por telemedicina quando possível. Então, elas desejam esse tipo de atendimento. Se você não estiver oferecendo, né, eu tenho certeza que alguém, né, vai acabar aceitando, né, esse paciente teu, né, que ele vai acabar procurando outra pessoa se você não oferece essa possibilidade. Então, às vezes, até você pode falar, eu não quero utilizar a telemedicina todo dia, no meu dia a dia. Ok, ok, beleza. Mas se você não tiver essa oportunidade para quem pedir, você vai perder um paciente. Então, pelo menos tenha aí a telemedicina como uma ferramenta. Está lá disponível para quem precisa, mas você precisa saber utilizar ela, tá? E, como eu falei, o paciente vai gostar de utilizar e eu tenho certeza que o médico que começa a utilizar também vai gostar muito dessa ferramenta para utilizar no seu dia a dia, tá? Outra coisa também, né, que até estou olhando aqui, tem uma pergunta aqui também, que foi selecionada, muita gente fala assim, eu faço telemedicina, né, um colega médico comenta comigo, eu faço. Eu pergunto, como é que você faz? Via WhatsApp, né? Então, pessoal, eu falo que o WhatsApp é que nem consultinha de corredor, né? Aquelas consultinhas que você está andando no corredor do hospital e uma pessoa ali, um funcionário ou um acompanhante de um paciente te pede alguma coisa, né? É uma consultinha de corredor. Isso passou para o WhatsApp, né? O WhatsApp, a pessoa manda uma dúvida para você, manda uma pergunta e você acaba respondendo e, às vezes, em alguns casos, até orientando uma conduta até a pessoa chegar no seu consultório ou procurar um atendimento. Isso é telemedicina também. E as pessoas não enxergavam isso como telemedicina até pouco tempo atrás. E essas interações, elas são atos médicos. Você precisa formalizar isso, ter registro em prontuário. Isso é importante, né? Porque essas informações que você troca no WhatsApp, elas vão ficar jogadas. E se acontecer algo, um questionamento, alguma coisa, você não tem acesso ou você não tem a validade dessas informações. Porque fazer um print de tela do WhatsApp não é um prontuário eletrônico, isso não tem validade nenhuma. Tá? Então, você precisa registrar essas informações em prontuário. Tá? Então, vamos substituir essas consultinhas informais, consultinhas de corredor, consultinhas de WhatsApp pela telemedicina. Tá? E existe uma maneira certa para você fazer isso. Tá? Então, você também, essas consultas informais, acaba não recebendo, não registra um prontuário, não tem o retorno dos seus honorários devidos, né? Então, não é muito seguro você fazer isso e não é bom para você nem para o paciente. Porque, na verdade, você pode até achar que está ajudando, mas não é uma ajuda completa, da maneira formal e correta. Então, faça uma consulta, seja por telemedicina, mesmo que você fale, mas não tem o exame físico completo, mas é muito melhor do que você ficar trocando mensagem no WhatsApp. Faz uma videochamada, faz uma anamnese, registra as informações e os pontos do exame físico que você acha necessário, você vai discutir com o paciente, ou ele vai te procurar no seu consultório presencialmente, ou ele vai procurar um pronto atendimento, se for o caso, ou você vai encaminhar para um colega, tá? Mas ainda assim, é melhor do que ficar só trocando mensagem no WhatsApp, tá? Porque muita gente coloca essa objeção, assim, não tem exame físico, não dá para fazer. Mas esses mesmos, eu já conversei com várias pessoas, eles falam, mas o paciente me manda uma dúvida, eu respondo, não sei o quê. Está fazendo um ato médico e de forma informal e arriscando o seu ato médico, tá? Então, você pode utilizar a telemedicina para várias situações, tá? Como a teleconsulta, a primeira consulta, em algumas especialidades a primeira consulta é muito mais fácil, né? Solicitação de exames, os retornos de consultas. Então, por exemplo, você já atendeu o paciente, examinou ele no presencial. Ok, você pediu algum exame e não vai ter a necessidade do exame físico novamente no retorno.
por que não oferecer um retorno por telemedicina? Quem vai aceitar ou não é o paciente, né? Você não pode impor isso, mas você pode oferecer, né? E, claro, né, eu acho muito pertinente você oferecer, eu acho que ele vai aceitar, porque não vai precisar sair de casa, estacionar o carro, ou pegar uma condução, né? Dia de chuva, outro dia choveu bastante aqui na minha cidade, eu estava saindo, e eu até pensei nisso, né? Falei, poxa, imagina se eu fosse um paciente hoje, num dia de chuva, e fosse só para fazer um retorno, para mostrar exames e tal, eu ia desmarcar, né? E aí fica um buraco na tua agenda, né? Os relatórios médicos, né, atestados, renovação de receita de medicamentos de uso contínuo, você pode estar também introduzindo a telemedicina para acompanhar esses pacientes e dar comodidade para eles para enviar a receita, né? Ajuste de dose de medicação, você entrou com uma dose e você vai querer aumentar essa dose gradualmente ou diminuir essa dose gradualmente, por que não marcar com esse paciente um retorno ou um telemonitoramento, né, com esse paciente para você ir acompanhando ele, como é que está, né? Reduziu a dose do medicamento, como é que você está se sentindo bem? Ok, vamos reduzir mais um pouco, até tirar o medicamento, por exemplo, nos casos de desmame de medicação, tá? Então, várias utilidades, né? E também a questão da segunda opinião médica, tem questões relacionadas a uma orientação, uma consultoria, né? Então, a pessoa entra em contato para saber a sua opinião sobre determinada situação, ela quer uma segunda opinião, isso também pode ser feito. Né? Programas de acompanhamento, você pode estabelecer um programa de acompanhamento, por exemplo, pacientes que estão fazendo tratamento para obesidade, diabéticos, né? Então, você usa um telemonitoramento para acompanhar esses pacientes, tá? E você também pode fazer até algumas situações de parcerias com outros colegas especialistas em alguma área que não tenha na sua cidade, e você fazer uma tele-interconsulta. Então, eu sempre uso o exemplo da genética médica, né? Quem me assiste já sabe, né? Vai falar da genética. Então, o médico geneticista é muito raro, né? Não tem em todo lugar. Mas por que não um pediatra lá no interior fazendo uma consulta presencial com a família, com a criança, e um link ao vivo com o médico geneticista, tá? Orientando naquela consulta, né? Orientando o exame do que ele precisa, e os dois podem estar trabalhando em prol do paciente, né? Então, é uma grande vantagem, né? Uma tele-interconsulta, tá? E outras vantagens, né, é de você oferecer horários alternativos também para os seus pacientes. Isso é uma grande vantagem também. Tem muitos pacientes que têm dificuldade de fazer uma consulta no horário comercial, né? Então, você tem essa questão, o paciente não consegue nem cuidar da saúde dele porque ele não tem horário para ir no médico, tá? Então, é uma área, é uma oportunidade muito boa você oferecer horários alternativos, finais de semana, por exemplo, para quem é clínico geral ou quer fazer algum sistema de pronto atendimento, finais de semana, feriados, né, época de festa, os consultórios geralmente estão fechados. Abre-se oportunidade para quem quer atender, né?